2027 completa 150 anos. Fundada em 1877, a Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio dos Artistas sempre foi importante para a história e cultura de Angra do Heroísmo, da Ilha Terceira e até mesmo fora de portas. Durante o Estado Novo, desenvolveu um papel a nível social e político. Aqui juntavam-se artistas, músicos e atores para falar abertamente sobre o mundo atual. A biblioteca desta casa era bastante boa para a época, com livros escondidos que eram censurados na altura. Por cá também se juntavam para reunir dinheiro e ajudar a pagar os estudos de jovens terceirenses. Estas são apenas algumas curiosidades de uma instituição que resiste aos desafios ao longo dos anos, conhecida essencialmente pelo cinema e pela sua banda filarmónica. Antigamente as redes sociais não existiam os vídeos aqui havia umas câmaras mais pequenas que cabiam numas malas, mas eram uns balões enormes e que iam pelas freguesias da cinema. O senhor que estava aqui, o nosso projetista, que já faleceu infelizmente, faleceu há pouco tempo, ia pelas freguesias todas com os cinemas que passavam aqui na Recreio. A Recreio costumava ter 3 sessões, a matiné, a sessão das 6h30 e a sessão das 21h. Aqui na cidade de Angra era aqui a Recreio e o Teatro Angrense que passava cinema e a Fafarra Operária. A Recreio tinha a sua clientela muito própria, portanto eram cinemas de vários assuntos românticos, de caboiadas e outros, comédia. Também tinham aqui poesia, havia muita leitura de poesia por senhoras, voltando outra vez antes do 25 de Abril, havia senhoras poetisas que chegavam aqui, havia um serão, havia tertúlias de leitura de poesia, portanto, e que as pessoas vinham cá assistir. Ela teve uma importância muito grande aqui na nossa ilha e aqui na cidade de Angra do Heroísmo. Após o sismo, esta casa caiu, e não foi fácil depois toda a reconstrução do edifício, já foi reconstruído não igual ao que estava anterior, com alguma modernidade, e depois manter a associação viva foi com muita dificuldade, que as direções tiveram até à data. Depois também entrou os vídeos, o cinema deixou de ter importância. As pessoas acomodaram-se em casa, portanto o cinema ficou assim meio mortinho. A banda também, depois com a questão do sismo, também depois começou a reavivar outra vez. Depois houve aqui uma fase que parou, estava muito, muito parada. Foi quando nós pegámos em 2018, ela estava mesmo muito, muito parada. Pronto, depois os jovens, os mais velhos foram morrendo e foram também perdendo o interesse e questões de saúde foram deixando de tocar e não havia gente nova porque a escola de música também deixou de existir. Em 2018, uma nova equipa tomou posse e decidiu agarrar a Recreio para que o projeto não morresse. Mudaram os estatutos e Nídia Inácio é a primeira mulher na direção desta casa. Desafiaram também um jovem maestro e procuraram fazer saídas fora da ilha para fomentar o espírito do grupo e dar dinâmica à banda, atraindo os jovens. Foram a São Jorge e a São Miguel. Foi também importante reativar a escola de música. Tivemos aqui o professor Gil, depois tivemos o professor Rodrigo Lima, que esteve aqui connosco 2 anos e que nos ajudou a fazer músicos para a banda. Foi mesmo isso, a fazer música, e um deles é aquele jovem, o Afonso, começou como porta-bandeira e depois acabou agora, é nosso músico e esteve aqui na escola de música. Porque a escola de música é o que dá a continuidade das bandas. É que faz com que as bandas possam continuar. Portanto, assim, basicamente, agora, o que é que temos? Continuamos com a escola de música, temos algumas alunas, continuamos com a filarmónica, o nível de qualidade musical não era igual ao que está em 2018, portanto, há aqui um progresso, lentamente, mas tem outra qualidade, para melhor, mas essa parte depois o maestro vai falar. Temos aqui residente a única companhia de teatro profissional dos Açores, ela está aqui residente, que são os Cães do Mar.
Também temos aqui, ensaiam a Tusa, que é uma tuna, há um acordo aqui com eles também costumam fazer os 6 ensaios aqui. Penso que não tem mais, é a companhia, o Cineclube. Quando nós entramos em 2018, o Cineclube entrou connosco. E o Cineclube também tem tido uma evolução muito positiva. Os filmes, no domingo, aumentou o número de assistentes. As pessoas estão a assistir cada vez mais aos filmes que passam ao domingo às 6 horas. Portanto, eles têm vários projetos, estão cá residentes também, o Cineclube da Ilha Terceira, os Cães do Mar e a nossa Filharmónica, que é o coração da sociedade, é a Filharmónica. Agora assumem o compromisso de ir novamente a São Miguel, mas desta vez às festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. O ano passado foi uma filarmónica da Ilha das Flores, agora é a vez da Ilha Terceira. Um desejo e ideia de há muito tempo e que nem sempre é fácil de concretizar, com muitas bandas a quererem participar. Nídia Inácio reúne os esforços e agora Emanuel, também homem de grande fé, arregaça mangas e prepara a Filarmónica Recreio dos Artistas para este marco. Existe o ânimo da viagem, é umas festas muito importantes a nível do calendário de festividades dos Açores e são conhecidas a nível nacional e principalmente na diáspora. É umas festas com uma cobertura televisiva enorme e é uma enorme responsabilidade representar a Filarmónica Recreio dos Artistas nessas festas, porque vamos representar não só a nossa casa, não só a nossa cidade, mas a Ilha Terceira. No entanto, temos músicos, esta é uma filarmónica que, pronto, como já foi dito aqui, passou por algumas dificuldades ao longo dos tempos. A escola de música teve muito tempo inativa e retomamos, ao fim de 8 anos sem haver escola de música, retomamos a escola de música. Portanto, há aqui um período de tempo sem músicos desta casa, sem músicos formados nesta casa, onde houve necessidade de recorrer a pessoas conhecidas, músicos que eu conhecia, que fizeram o favor de nos vir ajudar, não só para estas festas nem para as viagens, mas para os nossos eventos, e são músicos, como eu costumo dizer, apesar de serem noutras filarmónicas, quando estão na nossa casa, daquela porta para dentro, e costumo dizer daquela porta para dentro e fardados com a farda de recreio, eu vejo todos como iguais, não vejo como sendo da banda A, da banda B, da banda C. Eu só me lembro disso que é mais só na altura dos botos, quando as duas filarmónicas têm compromissos em simultâneo. Aí faz-me reavivar a memória que os músicos não são desta casa. Tirando isso, não me lembro disso. E isto para dizer que, tendo em conta essa situação, os músicos têm os ensaios das suas bandas e nem sempre é compatível com os nossos. Eles fazem um esforço enorme e uma ginástica tremenda para conseguir andar aqui nas duas e três bandas a não ficar nenhuma para trás. Mas lá vem uma altura que fica, porque não se pode dividir, que é mesmo assim. Como isto é um serviço de responsabilidade, a parte mais complicada é fazê-los conseguir chegar mais aqui do que às outras, porque eu entendo que a primeira é a banda deles, ok, e não quero de maneira nenhuma que eles deixem as suas para vir à nossa, porque também se fosse ao contrário não gostava, mas quanto mais perto se chega a viagem, não é por ser uma viagem, é as festas que é, quanto mais perto chega a essa altura, o tempo à medida que vai encurtecendo, a gente vê a necessidade de aumentar a intensidade dos ensaios e de ter os músicos todos presentes, e isso é a maior complicação. Mas eles vão gerindo isso e à medida que o tempo vai se aproximando, nós vemos os músicos se aproximarem mais e a terem o sentido de responsabilidade, que é uma coisa que tem caracterizado sempre esta banda. Manter o tradicional e o papel das filarmónicas na comunidade, mas também tornar a instituição apelativa para os mais jovens é um desafio atual, respeitando a base de músicos mais antiga com a cultura musical de outros tempos e que muito deram a esta casa. Como temos um grupo de músicos mais envelhecidos, eles não gostam nem estão assim muito aptos a tocar o tipo de repertório mais moderno e que cai melhor no ouvido e que a malta mais nova gosta. No entanto, estes músicos novos que nos vêm ajudar com alguma qualidade, com alguma bagagem musical, não gostam desses repertórios mais antigos e mais pesados, gostam de uma coisa mais ligeira. Então eu tento aqui equilibrar, tem uma base de músicas mais acessíveis e mais dentro daquele estilo tradicional, marchas de concerto, marchas de rua, que é a base dos músicos mais antigos, e tem umas peças mais ligeiras também para incentivar os músicos mais novos, porque ao fim e ao cabo são o futuro da banda. Os músicos mais antigos, como eu disse,
foram fundamentais para a banda chegar até aqui, mas daqui para a frente, esses músicos mais novos da nossa casa, que entraram da nossa escola de música, como já foi dito aqui, e esses que nos vêm ajudar é que são o futuro da banda. E também temos que contentar aqui as duas partes a nível de repertório. Também tem outra questão, que é, isto é uma opinião pessoal, fundamentada, mas é uma opinião pessoal. As filarmónicas, a meu entender, como eu já disse, não é só tocar música. É sim, tocar música e bem, mas existe toda a outra parte que é tão importante como tocar música, que é o companheirismo, a amizade, os convívios que a gente faz após os ensaios. Portanto, isso, numa filarmónica, é tão importante como a música, porque é o que eles ganham. Eles não ganham nada aqui na música, senão as amizades que fazem e os momentos que vivem para mais tarde recordar. E, portanto, eles têm um certo nível musical, bom ou mau, por acaso é bastante aceitável no meu entender, mas nas filarmónicas, seja bom ou seja mau, é sempre dentro do amadorismo. Nunca nenhuma banda filarmónica é profissional. Muitos profissionais que tenham e que ajudem, é sempre o estatuto de amador, por isso é uma filarmónica. E por isso temos que tocar um repertório adequado ao nível dos músicos. Porque não me serve nada pôr aqui um repertório muito exigente, porque em primeiro lugar eles não vão ter nível para o executar bem. E depois a parte que eu falei da diversão e do companheirismo vai ser posta em causa porque eles não se vão divertir a tocar música. E eu não posso exigir a um músico que vem aqui ensaiar das 8h30 às 10 da noite, que esteve a trabalhar no cimento ou num navio das 8 da manhã às 7 da noite, que só foi a casa jantar e veio ao ensaio, eu não posso exigir a um músico desses a concentração, a técnica, tudo isso, do que uma banda que tem músicos que estão no conservatório e estudam música das 8 da manhã até à meia-noite. Entre gerações são os mais novos que farão esta casa viver por muitos mais anos, numa altura onde se vê dificuldade em arranjar direções. A malta jovem está a interagir, a malta jovem já começa a ter umas ideias novas e a gente também, quando começa a ter as nossas ideias mais antigas, podemos ter um choque de ideias, mas mantemos a ideia de que eles têm que gerir, pelo menos saber como é que devem concretizar, porque as ideias deles podem ser ideias boas, mas eles também têm que ter um alicerce que já existia de antes. E esse alicerce é muito fundamental numa instituição como essa, que é uma instituição muito antiga. E para mantê-la, a gente temos que dar o nosso apoio, mas também temos que dizer aquilo que sentimos e aquilo que fizemos, que nós fazíamos é por gosto à camisola. Hoje em dia as coisas já mudam mais um pouco, já se começa a falar mais a nível financeiro, já temos que ter uma contabilidade mais organizada, temos que ter tudo muito mais eficiente, que antigamente não havia nada disso, era quase tudo feito à base de mão, recebíamos, dávamos, mas não havia controle das coisas. Hoje em dia tem que ser um controle muito mais exigente, por isso é que apoiamos a filarmónica da parte de trás. Eu não toco música, eu não percebo de música, mas gosto de ouvir música, mas como tal eu tenho que apoiar na minha maneira que eu sei, não vou interagir na música porque não é na minha especialidade, deixo isso para quem sabe e para outras pessoas que sabem. Temos aqui um grupo novo, temos um grupo de uma presidente que está pela primeira vez como mulher numa sociedade que não é nada fácil, como na nossa instituição, uma instituição de cariz muito antiga e que requer muito poder aqui dentro, uma pessoa que esteja mais influente. Portanto, para manter isso, temos que manter o antigo, o novo e o normal, o moderno. Portanto, o Afonso é que faz o futuro disso e ele tem que começar a saber como é que isso era, como a instituição era antiga, como é que eles podem fazer no futuro e tentar consolidar e manter a nossa instituição, que é aquilo que nos prevalece mais e o orgulho que a gente temos que ter para manter isto, porque isto, para manter uma instituição hoje em dia destas, é preciso ter um bocadinho também de raiz e um bocadinho de gosto, para a minha parte. Já eles, como mais novos, já vão buscar um pouco daquilo que nós somos. Portanto, vão evoluindo, vão tentando dar as suas ideias e como a filarmónica, como este consegue pôr uma filarmónica que estava um bocadinho, não digo bem em baixo, mas passou por umas fases bastante críticas, desde a pandemia, desde outras situações, depois já vem desde o sismo, que as coisas começarem a degradar, que digo, depois do sismo a nossa ilha mudou toda, mudou por completo, deu uma volta. E a maneira que o nosso maestro tem feito temos visto o agrado das pessoas, mas temos também que manter a nossa instituição como ela é. Aqui é um alicerce que está bem constituído até aos tempos de hoje e a prova disso é que esta casa está aberta. É um orgulho ver a importância que esta casa assume e o quanto as pessoas ainda recorrem a esta casa. É um orgulho, estou aqui nesta instituição porque ali a nossa Presidente me convidou
E também estou aqui, pronto, também sou uma pessoa que não faço nada neste momento, estou sem trabalhar e gosto muito disto. Tenho gosto em vir ajudar em tudo o que for preciso e que eu possa fazer. E sinto mesmo muito orgulho de estar aqui dentro desta casa, principalmente com a presidenta que temos, com a nossa equipa que temos, a nossa filarmónica. Tudo isto faz ter cada vez mais gosto nesta casa. É importante mostrar também que as mulheres têm lugar nestas casas. Fomos as duas únicas mulheres aqui neste momento, nesta direção. Neste momento somos as únicas duas mulheres que estamos aqui. Afonso é a promessa do futuro desta casa, sempre viu a sua família ligada a instituições. Em 2018 começou como porta-estandarte, depois entrou para a Escola de Música. Em 2022 fez a sua estreia ao tocar na Filarmónica. Em 2023 aproximei-me um bocado aqui de todos os membros da direção e aproximei-me muito aqui da Recreio dos Artistas. Vinha para aqui, eles quando precisavam de alguma coisa ofereciam para me fazer, quando eram nos aniversários eles vinham para aqui até à meia-noite preparar as coisas e eu dizia a que horas é que vão para eu ir também. E em 2023, quando começaram a fazer a lista para a nova direção, portanto, não é bem a nova direção, a presidente manteve-se, mas alguns elementos mudaram. Houve aqui uma proposta que era meter um menor de idade numa direção aqui sem responsabilidade nenhuma, não posso assinar nada, estou aqui, faço parte da direção, para servir também da delegação com a banda e com a direção toda. E portanto, eu gostei muito do convite, aceitei o convite e fiz parte, porque lá andava muito interessado por aqui, por esta casa, andava muito interessado em ajudar e em servir esta instituição. E quando entrei para a direção, continuei a fazer o mesmo, mas estava lá. E também passa por uma experiência, não é toda a gente que vem com esta idade para aqui. Só assim é possível garantir o futuro das instituições, porque os jovens são o futuro do amanhã. Exatamente, porque cada vez mais vemos que algumas instituições, por falta de dirigentes, estão a fechar, ou têm que adiar Assembleias Gerais porque não há listas, e vemos que são sempre as mesmas pessoas a pegar. E isso depois as pessoas, quando já começam a perder vontade, também vão acabando por degradar as instituições. E os jovens têm que começar a pegar nestas coisas. Eu percebo completamente que os tempos sejam outros e que se calhar este tipo de coisa já não seja para o pessoal da minha idade, porque antigamente vinha-se para aqui para conviver, não havia telemóveis, não havia Facebook, não havia Instagram, não havia nada disso. Mas lá está, eu sou novo, tenho a minha vida, das minhas redes sociais e venho para aqui, convivo, faço tudo. E eu costumo dizer, porque há muita gente que alega que não vem para aqui porque está a começar o emprego, está a começar isto, está a estudar, tem filhos para criar, não sei o quê. Eu compreendo isso tudo, nem toda a gente tem a mesma vida, nem toda a gente tem a mesma disponibilidade, mas eu costumo dizer que quando nós temos amor e queremos fazer alguma coisa, nós arranjamos sempre tempo para o que nós queremos, porque ainda deixo de fazer as minhas coisas de casa, ainda estar com a minha família, ainda estar com os meus amigos para estar aqui, eu arranjo sempre para tudo. E penso que os jovens têm que, de facto, começar-se a importar por isto, porque um dia que estas coisas comecem a fechar, já vai ser tarde demais quando se aperceberem que não há nada disto. Com a certeza que nem sempre tudo é fácil, sabem que juntos dão o seu melhor e são mais fortes. Pretendem levar entre pautas musicais o nome da Terceira cada vez mais longe, com esta filarmónica a ser o coração de uma sociedade cheia de vida.